Sabe quando você tá num momento aleatório do dia? Pode ser escovando os dentes, tomando banho, encarando uma parede e do nada tem uma ideia absurda. Você chega a pensar, isso acontece direto. Mas há 4 anos atrás, eu tive uma ideia que literalmente mudou minha vida. Uma ideia tão absurda e gananciosa que me faz questionar até os dias de hoje se eu realmente vou conseguir realizá-la. Spoiler, eu vou. E esse canal vai ser testemunha disso. Oi, eu sou a Pumpkin, e a ideia maluca que eu tenho é de criar um cartoon sobre dois ratos que vivem nas ruas de São Paulo. No livro Ato Criativo, o produtor musical Rick Rubin diz que todos somos criadores, e que a criatividade é um aspecto fundamental do ser humano. Criar é trazer à existência algo que antes não existia. Pode ser uma conversa, a solução de um problema, um bilhete para um amigo, a reorganização da mobília da sala, um novo caminho para casa a fim de evitar o engarrafamento. Todos somos criadores, mas nem todos somos artistas. Ser artista é uma forma de ser, uma escolha consciente de como você quer interpretar o mundo e viver nele. O artista vive, sente, reflete e transforma esse processo em algo tangível. Ele transborda de dentro para fora. Rubin diz que o universo é um eterno desdobramento criativo. Como a nuvem sabe quando deve chover? Como a árvore sabe quando a primavera começa? Como o passarinho sabe quando está na hora de construir um novo ninho? O universo simplesmente sabe. E nós, como parte do universo, também simplesmente sabemos quando chega a hora de nos expressarmos. Segundo o livro, a gente possui antenas que captam os sinais do universo. Já eu prefiro interpretar isso como intuição. Vejo como se cada pessoa tivesse uma chama dentro de si. Na última aula do curso de teatro que eu tive, a gente sentou no chão e acendeu uma vela. De frente para essa vela, a professora pediu para a gente fechar o olho. E começou a dizer várias coisas sobre criatividade, mas uma que me marcou demais foi a frase: o mundo vai tentar apagar essa chama que pulsa dentro de vocês, mas vocês precisam protegê-la a todo custo, porque é ela que mantém vocês vivos. Lembra quando perguntavam o que você quer ser quando você crescer? E aí você respondia: eu quero ser artista, ou eu quero ser cantor, ou alguma coisa relacionada à área criativa? E aí você recebia aquele sorrisinho amargo, ou aquela típica frase de isso daí não dá dinheiro. Quando criança, experimentamos uma interferência muito menor entre receber ideias e internalizá-las. Aceitamos novas informações com prazer, em vez de fazer comparações com o que já acreditamos. Vivemos o momento presente, em vez de nos preocupar com as consequências futuras. Somos mais espontâneos do que analíticos. Somos curiosos, queremos saber mais. Não nos sentimos exauridos com o volume de informações. Até as experiências mais comuns são recebidas com fascínio. Todos nós começamos a vida com uma chama. Mas aí, conforme vamos crescendo, começamos a ver essas ideias apenas como coisas distantes. As coisas que sempre nos preencheram, nos trazeram felicidade, vão sendo deixadas de lado, porque a gente tem que sobreviver. Nós vamos nos tornando adultos amargurados, sem perspectivas, e nossa chama vai ficando cada vez mais fraquinha. E isso dói, ver sua chama sendo apagada de pouquinho em pouquinho. Mas espera lá, a única pessoa que tem o poder de fortalecer ou apagar essa chama somos nós mesmos. Podem jogar água, podem até tentar enfraquecer essa chama de mim com comentários do tipo: você nunca vai conseguir isso, quem você pensa que você é? Muitos grandes artistas desenvolvem antenas sensíveis não para criar arte, mas para se proteger. Eles precisam se proteger porque para eles tudo dói mais. Eles sentem tudo mais profundamente. Rubin, eu sinto demais. E por muito tempo eu achei que isso era uma fraqueza. Mas olhando bem agora, essa sensibilidade na verdade é uma bênção. Ela é aquela criança que se encantava com as coisas mais banais do mundo. É ela que me mantém de pé depois daquele dia exaustivo. É ela que continua com esperanças, mesmo diante de toda a feiura do mundo. E eu faço tudo o que eu posso para incendiar ela cada vez mais dentro de mim. Quando uma ideia o deixa empolgado, mas você não dá vazão a ela, não rara essa ideia encontra voz por meio de outro criador. Não porque o outro artista tenha roubado sua ideia, mas porque a hora da ideia chegou.
Eu sempre fui bem confusa sobre o que eu queria ser. Nada do que eu pensava em fazer profissionalmente ardia dentro de mim, sabe? Mas aí eu tinha que escolher algo que conseguisse pelo menos me sustentar. Mas nos primeiros dias, estando empregada, mesmo como estagiária, eu lembro de estar voltando no metrô, olhando pela janela e perguntando, tipo, caraca, a vida é isso? Sério que a vida é só isso? Essa correria, não ter tempo pra fazer nada? E aí eu cheguei na minha estação. E enquanto eu tava subindo as escadas, eu vi dois caras que estavam rimando, né? O pessoal é bem comum de fazer isso aqui em São Paulo. E eles estavam falando sobre trabalho, sobre o metrô tá muito cheio, e essas coisas, né? Típico. Só que eu já tava desenvolvendo dois personagens bem antes de eu começar a trabalhar e essas coisas. Só que eles estavam sem história, né? Ele não tinha uma história ainda. Eu não sabia nem sobre o que seria o contexto que eles seriam inseridos. E aí, naquele momento, eu pensei assim: por que que eu não faço dois ratos que moram na cidade de São Paulo e rimam? E aí, conforme eu fui pensando, eu encontrei algo melhor ainda. E se esses dois fossem, na verdade, uma metáfora sobre a minha visão de mundo enquanto eu me torno adulta, vivendo nessa cidade de São Paulo que eu amo e odeio ao mesmo tempo. E naquele momento nascia Mitch Manfredo. Eu olho pra eles e me vejo neles, sabe? E se eu tivesse desistido deles, se eu desistir deles por algum motivo, vai ser como se eu tivesse desistindo de uma parte de mim. Então eu venho escolhendo dar vazão pra essa ideia desde esse dia. E para documentar toda a jornada de criação desse universo, eu tô criando o T-Pumpkin Studios. Um lugar não só para abrigar a minha chama criativa, mas também para criar uma comunidade de criativos com sonhos tão audaciosos quanto os meus. E aí, você vem comigo nessa?